Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos amigos e amigas do LAC. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, segunda parte, da legislação do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás. Isso mesmo, Estado de Goiás. Parte final da nossa aula, acredito que hoje eu encerro com essa segunda parte. Quero chamar a atenção que aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Essa segunda parte, ela é mais voltada com relação ao procedimento de apuração de sanções administrativas. O servidor cometeu algo que configura uma sanção, que configura um ato aí que merece uma sanção administrativa, e aqui tem o procedimento. Gente, é o que está na lei. Senhor, como que eu devo interpretar a lei? Na prática, você tem que interpretar a lei de acordo com os princípios constitucionais, de acordo com a nossa Constituição. Enfim, a lei ela é de 81. Então, algumas coisas podem não estar assim. A leitura crua pode representar uma coisa assim sem noção, comparada à Constituição. Eu quero que vocês foquem aqui a lei, tá? A lei. E aí a gente vai buscar compreender o que, na verdade, como é que funciona a responsabilização administrativa do servidor. E, ao final, nós vamos ver a questão de horário de funcionamento das comarcas, enfim, questões bem tranquilas. É o texto da lei. É o texto da lei. Vamos trabalhar em forma de pergunta também, para que você possa aí desenvolver um material legal no seu caderno. Beleza? Então, da sindicância. Quando fala da sindicância, nós estamos falando, então, da apuração. Isto mesmo, da apuração que envolve quando o servidor comete uma falta, uma questão administrativa. Isso, comete um ilícito administrativo. Gente, um ilícito administrativo, não estou falando de ilícito penal ou civil. Eu quero deixar claro aqui para vocês que nós temos 3 esferas. Nós temos 3 esferas, certo? Nós temos a esfera penal, nós temos a esfera civil e nós temos a esfera administrativa. Quando um servidor comete um ato ilícito, quando ele comete um ato ilícito, então vamos lá, ele cometeu um ato ilícito, o que acontece? Este ato ilícito pode, não quer dizer que é sempre, pode ter repercussão na esfera penal, repercussão na esfera civil e repercussão na esfera administrativa. Então ele pode ter três como assim? Se eu pratico um peculato, isso mesmo, me apropriar de coisa em razão do meu cargo. Eu cometo o crime do artigo 312 do Código Penal. Existe a responsabilização civil, que é de reparar o dano. E existe a sanção administrativa, que pode me levar, no caso, à demissão. Então percebam que um ato ilícito, um ato contrário à lei, pode, não é regra, pode ensejar a responsabilidade nas 3 esferas. Professor, então pode acontecer de um ato ilícito só ter repercussão na esfera civil e administrativa? Perfeito, pode acontecer isso. E não tem nada na penal? Exato, e não tem nada na penal. Pode também acontecer de só ter na esfera administrativa, repercussão só na esfera administrativa. Então percebam que é isso que a sindicância vai apurar. A sindicância vai apurar não a responsabilidade penal. Não é a responsabilidade penal. A sindicância ela não vai apurar a responsabilidade civil. Ela vai apurar a responsabilidade administrativa do servidor. É ali onde nós vamos verificar, então, quem é responsável e quem não é responsável. Beleza? Vamos, então,
verificar como é que funciona, como está disposto, né, na legislação, para ficar bem tranquilo. Temos lá no artigo 134, as penas de suspensão, censura, multa e advertência poderão ser aplicadas independentemente, grifem, independentemente de processo administrativo em simples sindicância. Olha só que interessante aqui. Isso aqui, eu acredito que esse artigo aqui é 99% de chance de cair na sua prova. Porque quando o examinador for pedir para você, você sempre vai imaginar o seguinte: para que o servidor receba uma sanção administrativa, necessariamente deve existir um processo administrativo. Não. Aqui está falando o seguinte, que não precisa haver um processo administrativo. Na verdade, tem que haver o quê? Tem que haver uma sindicância. Então, o artigo 134 diz o seguinte lá: olha, não precisa do processo administrativo. Não precisa do processo administrativo. Não. Não precisa. Na verdade, o que vai precisar? Vai só precisar da sindicância. Professor, sindicância seria o quê? Seria uma investigação. Então, haveria uma sindicância, uma investigação, e ao final dessa sindicância, se de repente constatar que o servidor teoricamente cumpriu, ele praticou um ilícito administrativo, ao final da sindicância será aplicado então as penas de suspensão, censura, além de ser censura, o quê? Multa e advertência. Percebem, então, que dentro deste rol de penalidades administrativas, não consta a demissão. A demissão, então, só pode ser aplicada após um processo administrativo. Agora, essas sanções administrativas, elas não precisam ser aplicadas, porque, na verdade, precisa do quê? De uma simples sindicância, investigação. Convenhamos, censura, multa, advertência. Eu digo que a suspensão, eu tenho uma constitucionalidade duvidosa com respeito à suspensão, porque nós vimos que a suspensão o sujeito fica até sem receber, né? Nós vimos na aula passada. Então, enfim, não vamos questionar a constitucionalidade disso. Vamos só focar no que está na lei. Então, na lei aqui está dizendo, é uma exceção. A regra é que sempre precisa de um processo administrativo. A exceção é quando, através da sindicância, você pode aplicar essas espécies de sanções. Perfeito? Questão ótima, artigo ótimo para cair em prova. E é interessante, como é que funciona esse processo de sindicância? Como é que funciona? Como é que dá o início de tudo? O parágrafo 1º fala isso. Ele diz assim: ao tomar conhecimento das faltas, a autoridade competente, por despacho, determinará, se julgar necessário, então não é obrigatório, diligências para completar ou formar a prova. Ouvirá o servidor no prazo de 3 dias e proferirá em seguida o julgamento. Então percebam aqui que o sujeito, dentro vamos dizer assim, dessa sindicância, ele vai ter a sua defesa ainda. Só que ele, a sindicância sempre vai começar por conta de faltas. Faltas. Professor, como assim faltas? O servidor faltou? Não. Ele foi, enfim, ele agiu contra a legalidade. Ele agiu
de forma que vai ensejar sempre uma responsabilidade administrativa. Então, ele cometeu um ato ilícito administrativo, e aí a autoridade competente, quem é a autoridade competente no tribunal? Normalmente é o corregedor ou o juiz, diretor do fórum, vai depender de onde você estiver lotado. Ele vai, por despacho, determinar, se julgar necessário, diligências para completar ou formar prova. Sim, lá na sindicância, se for necessário, quando ele tomar conhecimento do que você fez, ele vai falar assim, eu quero apurar com maior cuidado. Aí ele manda ainda determinar mais realizações de provas. Feito isso, ele vai ele vai ouvir o servidor a respeito disso. Ele vai ouvir a versão do servidor. E ao final, ele vai determinar o seu julgamento. Se vai ou não vai, vai virar processo administrativo, ou se ele vai aplicar alguma dessas sanções. Então percebam que a lei aqui é bem bacana, ela é bem explicativa, né? Aí você vai falar assim, tá, professor, e nesse prazo de 3 dias que o servidor tem para se defender, o que ele pode fazer? Aí, nutrido para a defesa, isso é um prazo de 3 dias, poderá o sindicato requerer prazo razoável para a produção de provas. Prazo razoável para o sindicato, isso, de sindicância. Sindicância, sindicato, isso. Requerer o prazo razoável para a produção de provas, sendo-lhe permitida rolar até 3 testemunhas. Então, olha que interessante, na sindicância, a pessoa que está sendo, entre aspas, investigado, que está respondendo essa sindicância, esse servidor, chama-se de sindicato. E aí ele vai pegar, ele pode sim trabalhar na sua defesa, rolando até testemunhas. Olha, foi visto que você usou o carro do Tribunal de Justiça para pescar. Gente. Tem gente que faz isso. Ah, mas eu estava na casa da minha sogra, vou rolar minha sogra como testemunha. Não, eu estava... Então, de certa forma, vai ter que o quê? Ele pode trabalhar na defesa dele. Então, a aplicação das sanções, elas não vão ser assim de imediato. Ele vai ter uma espécie de, entre aspas, uma espécie de processo rápido, né? Para que ele possa se defender e o juiz determinar se vai abrir um processo administrativo ou vai aplicar uma daquelas sanções. Artigo 135. Se for prevista pena de demissão para a falta imputada, será instaurado processo administrativo, mediante representação ou portaria da autoridade competente. Então, olha só que interessante. Aqui eu quero chamar a atenção para 2 situações. Vamos lá. Então, vocês viram que tudo vai iniciar sempre com o quê? Alguém vai dedurar, vai ocorrer alguma coisa, vai ocorrer uma falta, né? Então, o servidor comete uma falta. O que vai acontecer? Terão 2 situações diante disso. Aconteceu a falta. Primeira situação, o que nós estudamos no artigo anterior. Ocorrendo a falta, a autoridade vai verificar essa falta e vai ouvir o sindicato. Essa é a primeira situação. Ocorrendo a falta, e esta falta foi extremamente grave, essa segunda situação, é uma falta muito grave, pois ele cometeu um crime. A autoridade vai abrir o quê? Um processo administrativo. Então, a falta, dependendo da gravidade da falta, ela vai ensejar uma sindicância, né? Uma sindicância ou um processo
administrativo. Mas pode acontecer que num primeiro momento a autoridade entenda que é uma falta leve. Só que no decorrer da sindicância, ele descobre que é uma falta grave. Aí o que vai fazer? Ele vai transformar essa sindicância em processo administrativo. Então você pode perceber que o processo administrativo ele pode nascer diretamente, quando a falta é nítida, ela é grave, ela é nítida, aí diretamente, ou quando, pela sindicância, percebe-se que na verdade houve uma falta grave. Então, de duas formas, dá a abertura do processo administrativo. Então, vamos reler o artigo 135, que vai ficar muito mais fácil. Como assim muito mais fácil? Olha só. Se for a pena de demissão para a falta imputada, será instaurado o processo administrativo. Lembre-se, a pena de demissão é a pena mais grave. E lá diz assim, mediante representação ou portaria da autoridade competente. Então, peraí, representação significa que a autoridade está representando, isso significa que ele está dando a sua opinião. Ou portaria, ela, de ofício, ela já abre o processo. Então, existe a representação ou portaria. Aí você vai falar assim, tá, legal, professor. O parágrafo 1º fala que o cidadão também tem direito de opinar, claro. Qualquer autoridade ou cidadão é dado representar contra a falta verificada no serviço judiciário. Então, não é só a autoridade competente que tem o dever de fiscalizar. O cidadão também pode muito bem... Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30. E além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos? Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique lá.